Olá, pessoas, aqui é Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero dar um depoimento interessante, porque antes de ser ateia, né, eu fui católica. Eu aprendi a ser católica na infância, na adolescência, depois, quando eu comecei a me entender da realidade humana, me entender como mulher, ver a diferença como as mulheres são tratadas nessa sociedade que vivemos e tal, eu me afastei primeiro da Igreja Católica e depois eu acabei me percebendo ateia. Mas eu preciso ser justa e dar um depoimento sobre uma coisa que me aconteceu, porque na época que eu era católica, que era da renovação e tudo mais, renovação carismática, né, que me refiro aqui, a RCC, e trabalhei arduamente em todos os sentidos que você possa imaginar, nas artes, nas palestras, me envolvia em todos os eventos e tudo mais, nessa fase da minha vida. E aí eu ouvi falar de uma mulher que era freira e feminista. E ela me inspirou muito, né? Porque esse nome feminismo dentro da Igreja Católica não é muito bem visto, óbvio. Óbvio, porque seria, né? E quando eu ouvi falar nessa mulher, todo mundo falando como se fosse um tabu o assunto, e não vamos falar sobre isso. Aí aconteceu comigo o contrário. Aí é que eu quis saber quem era essa mulher, né? Aí é que eu quis ouvi-la. Aí é que eu quis prestar atenção em tudo que ela estava falando. Então, assim, estou dando essa introdução para mostrar um vídeo até, inclusive, antigo dela, né? Dando uma entrevista muito legal. E eu queria compartilhar com vocês, porque isso fez parte da minha história, e ela é uma feminista católica, continua sendo ativista, continua lutando pelos direitos das mulheres de ser e de poder abortar quando preciso for, quando quiser, né? Que essa é uma das pautas feministas, né? Isso não é só isso que é ser feminista, tá, gente? Tem pessoas que acham isso, mas enfim. Vamos lá pro vídeo. Deixa eu botar aqui. E aí eu vou comentando, o que eu for lembrando aqui, vou reagindo ao vídeo também. Mas é um vídeo antigo, tá? Não é uma coisa atual, não. Mas ela ainda tá viva, tá, gente? É porque eu achei esse vídeo muito legal, eu queria mostrar para vocês. Eu fiz de mim o que eu não soube. E o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou contar essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Provocações. Em realidade, nós somos provocados. Nós nunca fazemos provocações claras. Nós somos provocados nesse país quando a gente vê as coisas que estão acontecendo no país. A gente vê provocações quando as pessoas não acreditam que a educação vai mal, não acreditam que a cultura não existe na mídia brasileira. É uma tragédia. Mas se fala de tudo. Esse programa já falou quase tudo. Agora vamos falar de um tema já gasto, machucado, já umas feridas que não tem jeito de... Vamos lá. Aborto. Esse tema aborto. Sabe, uma freira fez uma reportagem para a revista Veja. Dizem que a revista Veja é marrom, que ela não tem ética. Mas tudo bem, fez esse tema, aborto. Sabe o que aconteceu? O Vaticano impôs um voto de silêncio de 1 ano
a essa nossa convidada de agora. É uma freira de São Paulo, que mora há quase 30 anos em Recife. Estamos aqui em Recife, ela é Ivone Gebara. O que foi que você disse na entrevista para que a igreja reagisse assim? Eu faço provocações a uma teologia tradicional que exclui as mulheres como sujeitos de reflexão, de pensamento, de poder. Bela filosofia, hein? É bela filosofia, né? E essa provocação, um pensamento religioso, eu diria, um pensamento que foi estruturado ao longo dos anos sob o signo da culpa, comandada pelos homens, e que se manteve até hoje, e se mantém até hoje, embora, digamos, desde o... Essa mulher é muito interessante, não é não? É tanta contradição, mas ela é muito interessante. E quando eu era menina, né, que eu ouvi falar sobre ela, ela realmente mexeu comigo, né? Em relação à situação da mulher dentro da Igreja Católica, por isso mesmo que eu saio, né, da igreja. Ela tá lá ainda, isso que eu acho contraditório demais, como que uma pessoa tão inteligente, ela ainda luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens dentro da Igreja Católica. Nunca terá, mas ela continua lutando. Vamos ouvi-la. Concílio Vaticano II, se tivesse aberto algumas portas ou algumas janelas, mas a impressão que dá é que nós ainda continuamos como mulheres, como cidadãs de segunda categoria. Mas, sabe, falando tudo isso, me dá a impressão de que o Vaticano devia fazer uma estátua sua e não pedir um silêncio por um ano. Por quê? Eles entenderam mal o que você falou? Olha, não se esqueça que eu sou, primeiro, uma mulher, segundo, uma freira. Nossa, podemos fechar aqui, né? Eu não vou deixar o vídeo todo não, tá? Podemos fechar aqui, porque eu acho genial a forma como ela lida, né? Nossa, isso é muito complexo. Como ela lida com a fé dela, como ela lida com a situação da mulher dentro da Igreja Católica, como ela lida com a questão dos direitos humanos das mulheres, né? Então, eu só queria dizer para vocês que ela é uma referência para mim, e continua sendo, mesmo eu sendo ateia, né? Respeito muito essa mulher, e ela foi as palavras dela, as atitudes dela, né? Quando eu era uma menina, uma adolescente, quando eu li pela primeira vez sobre ela, mexeu nas minhas estruturas, abalou as minhas estruturas, né? E me fez perceber que eu era uma mulher também, né? Então, eu só queria deixar isso registrado aqui, porque eu estava pensando sobre isso, né? E eu não sei se alguma vez, em alguma conversa por aí, eu tenha me referido a ela, né? Dessa forma. Então, eu acho que eu precisava deixar esse depoimento aqui. Ivone Gebara é uma daquelas mulheres incríveis. Mulher de luta. Acho que esperançosa demais. Estou fazendo essa alusão à palavra esperança por causa de um livro que ela escreveu sobre esperança feminista. Depois eu falo sobre ele, eu tenho ele aqui. Mas isso vai ser em outro vídeo. Porque esse eu quis falar sobre esse depoimento, de como que essa mulher ela foi importante, mesmo quando eu ainda era católica, né? Eu pensava que era, né? Porque eu era só uma menina. Mas esse encontro que eu tive com a leitura, né, das coisas que ela escrevia, e as polêmicas que rolavam nas conversas, assim, na igreja, as pessoas não vamos falar sobre Ivone, né? Me fizeram despertar muitas coisas, sim, em mim, né? Que bom que a Ivone Gebara existe. Esperançosa demais, mas é bom que ela exista onde ela está. Então é isso, um cheiro e até a próxima!
Tchau. Comente e compartilhe aí, tá? Se você quiser. Tchau.